Bom dia. Eu vim fazer minha caminhada hoje aqui perto de casa, porque mais à tarde eu tenho um compromisso, mas vim lembrando de uma ideia, de um conceito lá do Velho Testamento, uma ideia de Arão, que foi o bezerro de ouro, né? E eu vinha pensando e refletindo, como é difícil nós abandonarmos esse conceito lá do bezerro de ouro, né? Como é difícil nós derretermos esse conceito do bezerro de ouro, né? Como é difícil ficar longe dessa ideia do Velho Testamento, essa ideia de Arão, de fazer aquele bezerro de ouro. Então é muito difícil a gente desfazer ou derreter ou sair desse conceito do bezerro de ouro. Eu vim ficar imaginando, aí eu vim caminhar e aí eu não poderia deixar de registrar esse meu pensamento. Como é difícil esse conceito, né? Nós às vezes crescemos, temos a fase de adulto, às vezes nos envolvemos, nos convertemos, mas aquela ideia de Arão, ela continua, né? Aquele conceito de Arão, ele continua, aquele conceito lá do Velho Testamento, ele continua a nos prender, né? Aquele conceito, né? Aquela ideia de Arão às vezes nos prende. E esse conceito, essa ideia do bezerro de ouro, a gente muda, se evolui, mas o conceito fica, né? Porque esse bezerro de ouro, muitas das vezes, as nossas idolatria, né? Seja no âmbito familiar, seja no âmbito religioso, em todas as áreas, né? Tem muitas pessoas que o bezerro de ouro dele é um líder, ou é uma convenção, é um altar, é uma igreja, é uma pessoa, é um trabalho, porque aquele conceito, aquela ideia que você tem que ter isso, ou seja, que às vezes ficou oculto no baú da nossa vida. E nós esquecemos que nós somos feitos de alma, né? Nós somos feitos de corpos, nós somos feitos de espírito, nós somos feitos dessas tríplices coisas, e somos feitos de desejos, de paixão, né? Mas ficamos presos no conceito do Velho Testamento e ficamos presos no conceito lá de Arão, ou seja, o conceito de bezerro de ouro. E aí muitas das vezes a gente vai vivendo, vai amadurecendo, vai crescendo, mas o conceito fica. Aquele conceito de idolatria, aquele conceito de religião, aquele conceito de liderança, aquele conceito de pessoas, nós não abandonamos aquele conceito, aquela ideia de Arão, de fazer, ou seja, colocar aquilo que nós temos, fundimos um algo de valor, que é o bezerro de ouro. E aí a gente valoriza muito isso. A gente valoriza muitos princípios que Arão colocou. A gente valoriza muitos princípios que às vezes está lá no Velho Testamento. A gente valoriza os princípios que aquele bezerro de ouro seria nossa atenção, chamaria nossa atenção, e que aquele bezerro de ouro seria nossa segurança. Aí nós guardamos esse bezerro de ouro, às vezes, que fica invisível na nossa vida. E hoje, no século 21, com a mudança, com a tecnologia, o homem ainda, ou a mulher, ainda existe esse conflito
entre o corpo, a alma e o espírito, e o desejo da vida, né? O desejo de viver e o desejo de prosseguir. Aquele bezerro ainda continua lá. Eu vinha pensando, eu vinha caminhando, e aí ardeu no meu coração essa ideia, esse conceito de Arão, de fazer aquele bezerro de ouro, ou seja, de trazer a atenção que algo que era espiritual, que algo que era divino, algo que era majestoso, algo que era universal, algo que estava dentro do coração das pessoas, ele concentra e traz um conceito, uma ideia de centralizar tudo naquele bezerro de ouro. Só que mudou-se os dias, mudou-se os anos, mudou-se as pessoas, mudou o planeta, mas as pessoas ainda, ele tem aquele bezerro de ouro. Aquele bezerro de ouro, às vezes dele é o altar, aquele bezerro de ouro, às vezes dele é uma igreja, é uma convenção, é uma liderança, às vezes aquele bezerro de ouro dele é o trabalho, às vezes aquele bezerro de ouro dele é o preconceito sobre coisas, sobre algo, e aí ele continua preso naquele bezerro de ouro. O apóstolo Paulo, ele diz que, lá em Romanos 14, ele diz que a fé é aquilo que nós cremos, aquilo que nós buscamos. E às vezes nós buscamos algo no conceito de Arão, ou seja, nós não buscamos nada no nosso conceito, no que nós pensamos, no que nós buscamos, naquilo que nós necessitamos. Nós buscamos muitas das vezes coisas no conceito dos outros, ou seja, buscamos na ideia dos outros, não aquilo que nós queremos, aquilo que é o meu desejo, aquilo que é minha necessidade, mas eu busco no coletivo que existia naquela ideia de Arão, de concentrar, ou seja, de pegar das pessoas, daquelas famílias, o que eles tinham de mais de valor, aquele que eles tinham guardado, para poder juntar tudo aquilo e concentrar naquele bezerro de ouro, naquela ideia de Arão, naquele conceito que Arão tinha. E hoje nós vimos e vivemos no conceito lá do Velho Testamento, no conceito de Arão, ou seja, nós vivemos na ideia de Arão e não nos princípios, não que nós buscamos e que nós queremos, não na ideia de Moisés, mas nos princípios de Arão. E esse bezerro de ouro, às vezes você pode dizer, não existe na minha igreja, não tem isso, na minha casa eu não tenho isso guardado, mas ele está dentro de cada uma das pessoas. Esse bezerro de idolatria, né? Tem pessoas que idolatram isso, tem isso guardado. Aí eu vinha para caminhar, porque a minha caminhada hoje é curta, eu estou em fase de acompanhamento e passo por fases que para mim é novidade, e tudo a gente tem que aprender a viver e a vencer. A gente tem que aprender a carregar aquilo que é importante para nós. Mas vinha lembrando nesse conceito, nessa ideia, nessa coisa lá de Arão, nessa coisa lá do Velho Testamento, aonde que nós nos prendemos, esquecemos que nós temos ideias, esquecemos que nós temos sonhos, esquecemos que nós temos objetivos, esquecemos que nós temos conceito próprio, esquecemos que nós temos vida própria, esquecemos que nós somos individual, ou seja, de Deus. Nós não fomos feitos numa sequência industrial, nós não fomos feitos numa escala industrial, nós fomos feitos individualmente, cada um com o seu desejo, com o seu pensamento,
com a sua verdade, com a sua inverdade, mas foi feito desse jeito. E às vezes nós ficamos presos nisso, né? As pessoas ficam presas nisso, e aí nós vemos histórias, fatos e fatos, né? Nós criamos mitos e mitos e mitos, criamos ideias, e aí nós falamos mais sobre o inferno, uma coisa que também não está biblicamente, não tem essa palavra, do que falamos na criação de Deus, nos conceitos que nós temos. Nós vivemos pela ideia, eu estou simbolizando, vivemos mais pelo conceito, pela ideia de Arão, que sai da mão de algumas pessoas, do que as ideias, os sonhos e os projetos que Deus nos deu. Eu lembro que sempre quando eu tenho oportunidade de falar com algumas pessoas, que faz mais de 10 anos que eu não tenho esse convívio assim, mas as pessoas têm aquela ideia, aquela coisa de dizer para preparar tudo, fazer tudo, né? Então quando a gente vai entrar numa faculdade, nós preparamos no vestibular. Quando a gente vai para um trabalho, a gente nos programamos para aquela avaliação, preparamos para aquela avaliação que nós vamos ter. E muitas vezes nós pedimos para Deus preparar tanta coisa para nós, e já está tudo preparado. Tudo está preparado, né? E nós esquecemos de nos preparar. Às vezes nós esquecemos de pedir para Deus nos preparar para algo que nós queremos alcançar. E aí nós continuamos naquela mesma ideia dos princípios, dos conceitos de Arão, ou seja, nas ideias de Arão. E hoje nós vimos tantas coisas, mas as pessoas não conseguem ver e enxergar, porque ele vive pela ideia, pelos conceitos dos outros. Ele vive lá no Velho Testamento, mas trazendo por hoje, ele vive lá naquela ideia antiga, naquele conceito antigo, que as coisas mudaram, que as coisas evoluem e que nós precisamos mudar também. Eu queria deixar essa reflexão sobre o bezerro lá de ouro, tá bom? Um abraço, fique com Deus.